Meu marido me abandonou durante o tratamento do câncer. 4 anos depois, ele me queria de volta, sem saber que eu estava livre do câncer e morando com o ex de quem ele sempre teve ciúmes. 5 anos atrás, me casei com meu ex-marido João, e cerca de 1 ano depois, ele me deixou durante uma das piores fases da minha vida. Naquela época, nós dois tínhamos 25 anos. Nós namoramos por cerca de 3 anos depois da faculdade, e então nos casamos porque parecia o próximo passo mais óbvio, já que nós dois estávamos felizes um com o outro. Estávamos casados há cerca de 4 meses, quando fui diagnosticada com câncer cervical em estágio 2. Havia sinais por alguns meses, mas nós apenas atribuímos isso à exaustão geral e a pequenas doenças quando as coisas começaram a piorar. Tivemos que levar minha condição a sério e foi quando fui diagnosticado. Depois disso eu estava entrando e saindo do hospital regularmente e nos primeiros meses, João foi extremamente prestativo. Ele cuidava muito bem de mim, lidava com todos os relatórios médicos e mantinha contato com os médicos. Eu sentia que não precisava me preocupar com nada, e mesmo quando comecei a quimioterapia e comecei a perder meu cabelo, ele raspou a cabeça em solidariedade a mim. Resumindo, ele era literalmente perfeito, mas ele começou a perder a fé quando eu não melhorei depois de quase 6 meses. E eu tinha passado por várias rodadas de tratamento. Eu não estava mostrando nenhum sinal de progresso e lentamente, mas firmemente eu estava piorando. Ele começou a se distanciar de mim e mesmo quando eu tentava fazer ele falar comigo, ele simplesmente me deixava de fora. Eu já estava passando por muita coisa, e ele se comportando daquele jeito comigo, eu sentia como se estivesse sendo rejeitada por ele e eu não conseguia aceitar isso. Então comecei a brigar com ele só para chamar sua atenção, e isso pareceu funcionar por um tempo, mas então, ele se distanciou ainda mais de mim emocionalmente. Finalmente, cerca de 2 semanas antes do nosso aniversário de 1 ano de casamento, acordei um dia e o vi sumido e tudo que ele tinha deixado de mim era um bilhete na nossa mesa de cabeceira, me dizendo para não ir procurar ele porque ele não queria ser encontrado. Pensei que ele estava pregando uma peça em mim ou algo assim, então tentei ligar para ele e enviei várias mensagens, mas nenhuma delas foi atendida. Depois de alguns minutos, percebi que ele tinha me bloqueado. Não apenas meu número de telefone, mas ele também tinha me bloqueado nas redes sociais. Então comecei a entrar em pânico e liguei para meus sogros e eles me disseram que não sabiam de nada disso e que entrariam em contato comigo o mais rápido possível, mas nunca o fizeram. Contei aos meus pais sobre isso, e eles se mudaram para minha casa para que pudessem cuidar de mim na ausência dele, o que presumimos que seria apenas por alguns dias. Infelizmente ele nunca mais voltou, e depois que ele desapareceu, tentei o meu melhor para procurar ele, mas nunca consegui achar ele novamente. Ele simplesmente se foi para sempre e levei muito tempo para me recuperar emocionalmente disso, e fiquei incrivelmente deprimida por um longo tempo depois disso. Tentei entrar em contato com meus sogros várias vezes depois que ele desapareceu da minha vida, mas depois daquele primeiro telefonema, eles nunca me responderam até um mês depois. Eles me visitaram, mas estavam agindo de forma muito fria e estranha e mais tarde, revelaram que estavam aqui apenas porque precisavam me entregar os papéis do divórcio. Fiquei arrasada e percebi que eles tinham entrado em contato com João, mas se recusaram a revelar qualquer outra coisa. Me disseram que ele não queria mais nada comigo e que ele realmente sentia muito por isso, mas tinha que acabar assim porque ele não podia mais desperdiçar sua vida comigo. Fiquei realmente magoada porque eu sabia que a única razão pela qual ele foi embora era porque eu tinha câncer e ele não queria mais cuidar de mim. Não é como se eu não entendesse o que ele estava passando, deve ter sido difícil para ele, mas o mínimo que ele poderia ter feito era ter uma conversa comigo. Acho que depois de 3 anos juntos e 1 ano de casamento, isso é o mínimo que devemos um ao outro. Uma conversa honesta e transparente sobre nossos sentimentos, mas ele não achava que me devia nem isso e foi por isso que ele foi embora sem dizer uma palavra. Demorei um tempo para aceitar isso emocionalmente, mas depois que os pais dele me entregaram os papéis do divórcio, eu assinei sem nenhum drama. Já era bem óbvio para mim que não havia mais nada pelo que lutar nesse relacionamento, então era melhor deixar para lá de uma forma digna. Obviamente, eu tinha um advogado que passou um pente fino em tudo, mas seus termos eram bem justos. Além disso, em 1 ano de casamento, nós realmente não tínhamos bens em comum e nenhum de nós queria arrastar essa coisa. Depois de terminar o período de espera, finalizamos nosso divórcio sem nem mesmo ficar cara a cara um com o outro. Tudo que eu tinha para comunicar com ele, meu advogado falou com os pais e o advogado dele sobre isso, e foi isso.
E especialmente porque esse era um divórcio sem contestação, não havia necessidade de nos encontrarmos também. Foi isso. Depois disso não tive mais notícias dos meus sogros, e embora estivesse completamente arrasada, sabia que tinha que continuar de alguma forma. Minha condição começou a piorar por causa do desgosto que passei e embora meus pais estivessem tentando ser fortes por mim, eu sabia que era difícil para eles me verem assim. Pelo bem deles, eu sabia que não podia simplesmente desistir da minha vida e ir embora provavelmente fosse fácil para mim naquela época. De qualquer forma, decidi que lutaria pela minha vida e não sei se foi algo mental ou se o tratamento começou a funcionar, mas, de alguma forma, consegui passar por isso. Estou bem agora e nos últimos 3 meses estou livre do câncer. Não foi nada fácil para mim e nos últimos 4 anos, tudo o que fiz foi tentar ser grata pela minha vida. Parte dessa gratidão significava que eu estava pronta para me dar uma segunda chance no amor. E é por isso que concordei em deixar meu ex-namorado morar comigo há 6 meses. Algumas informações básicas sobre mim e meu ex. Ele e eu nos conhecemos na faculdade e namoramos por 2 anos. Mas nos separamos logo após a formatura porque queríamos coisas diferentes da vida. Meu ex, vamos chamar ele de André, e eu fazíamos parte de um círculo maior. E foi assim que conheci João, já que ele fazia parte do mesmo círculo. Depois que nos formamos na faculdade, não mantivemos contato exatamente. 5 meses depois que meu divórcio foi finalizado, André entrou em contato comigo por e-mail. Ele me disse que realmente sentia muito por tudo que eu estava passando, tanto pelo divórcio quanto pelo câncer. Ele também disse que gostaria muito de ser meu amigo novamente, mas que entenderia se eu não me sentisse confortável com isso. Ele foi muito gentil naquele e-mail e terminou dizendo que queria que eu soubesse que ele sempre estaria aqui para mim se eu quisesse alguém para conversar. No entanto, naquela época eu ainda estava me recuperando do choque de João me deixar, então não respondi por 10 meses. Eu pensei sobre aquele e-mail de vez em quando, e até pensei em responder, mas não consegui me convencer a realmente fazer isso até 10 meses depois, quando finalmente fiz as pazes com o fato de que João tinha ido embora e não voltaria. E eu tinha contado a alguns dos meus amigos sobre isso, e eles tinham insistido que eu pelo menos falasse com ele de forma amigável. Então foi exatamente isso que eu fiz e eu realmente não tinha nenhuma intenção de voltar com ele ou algo assim. Eu só queria limpar o ar entre nós dois, porque ele estava obviamente se esforçando para fazer o mesmo. Eu respondi a ele de forma completamente platônica e foi assim que começamos a conversar eventualmente. Voltamos a ser realmente bons amigos e foi bom ter alguém para conversar regularmente, especialmente porque André realmente me entende. Mais do que qualquer outra pessoa, para ser honesta. E eu tinha meus outros amigos, mas com ele eu sempre tive algo especial, e conversar com ele me deixava feliz. Meus pais também notaram isso e me encorajaram a continuar falando com ele, mesmo que fossemos apenas amigos. Por alguns meses só falávamos online, e então ele começou a me visitar em casa. Lentamente começamos a nos aproximar novamente e embora eu não estivesse pronta para voltar com ele ou algo do tipo, ele não desistiu de mim. Ano passado, ele finalmente me disse que nunca tinha realmente se apaixonado por mim, e saber que eu tinha começado a namorar João tinha sido uma grande decepção para ele. Mas saber que eu estava feliz foi o suficiente para ele ficar longe de nós dois. Mas agora que João tinha ido embora e tínhamos nos tornado amigos novamente, ele sentiu que tinha que me dizer a verdade. Que ele me amava e que não esperava que eu voltasse com ele, mas ele só precisava tirar isso do peito. Eu apreciei sua honestidade. Mas fiquei muito confusa porque já fazia 3 anos desde meu divórcio e eu sempre me senti desconfortável pensando em João e nosso passado juntos porque nunca realmente tivemos um encerramento. Então eu estava muito em conflito sobre se eu deveria tentar seguir em frente ou não, mesmo que eu realmente gostasse de André, e honestamente, eu tinha certeza de que eu o amava de volta agora, ainda mais do que eu amava antes. Meus pais e amigos conversaram comigo e me lembraram que já tinham se passado 3 anos inteiros desde meu divórcio e se João não tivesse voltado até agora, isso significava que ele nunca se importou comigo e nunca se importaria. Então eu precisava me dar uma segunda chance, especialmente porque eu estava melhorando em termos de saúde. Tendo pensado na minha vida uma vez, eu sabia que precisava valorizar o que eu tinha no momento porque não há como dizer o que pode acontecer no futuro. Eles me convenceram a parar de viver no passado e dar uma chance ao André, então algumas semanas depois da confissão dele, eu decidi voltar com ele. E então, depois de alguns meses juntos novamente, ele me disse que queria ser o único a cuidar de mim.
Ele disse que queria se mudar comigo, e depois de pensar um pouco, meus pais e eu decidimos que, como ele já passava a maior parte do tempo comigo na minha casa, seria melhor para ele se mudar para cá. Então, concordei em deixar ele se mudar desde então. Estamos morando juntos. Tem sido ótimo, adoro ter ele por perto e algumas semanas depois que ele se mudou, uma vez que ele estava familiarizado com minha rotina, meus pais se mudaram. Eles ainda me visitam regularmente, obviamente, mas eles finalmente têm algum tempo para si mesmos também e eu acho que eles realmente apreciam isso. Não estou pronta para um segundo casamento agora, mas André e eu discutimos a ideia e talvez em algum momento pensemos em nos casar. No entanto, nos últimos meses, tenho estado realmente feliz por estar livre do câncer e vivendo com André, que realmente me ama e eu também o amo. Tudo estava perfeito até o começo desta semana, quando João entrou em contato comigo. Ele finalmente me desbloqueou em todos os lugares e me enviou uma mensagem no Facebook, dizendo que percebeu que tinha me tratado muito mal e que eu não merecia isso. Claro, não estava sob meu controle que eu tinha sido diagnosticada com câncer e não estava respondendo bem ao tratamento. Mas ele estava ficando frustrado e fez a coisa covarde e decidiu simplesmente ir embora sem nem mesmo discutir isso comigo. Ele disse que me devia um encerramento e honestamente, mais do que tudo, ele queria voltar comigo porque nos últimos 4 anos, tudo que ele tinha feito era sentir terrivelmente a minha falta. Ele disse que estava pronto para dar ao nosso casamento uma segunda chance e fazer as coisas voltarem a ser como eram, mesmo que isso significasse que ele teria que cuidar de mim pelo resto da vida. Ele disse que estava pronto para fazer tudo, e eu decidi pedir para ele me visitar, mas não pelos motivos que ele acreditava. E aqui é onde eu poderia estar no estranho porque minhas intenções eram muito óbvias, eu estava tentando machucar ele. Eu não tinha postado sobre meu diagnóstico ou minha recuperação em lugar nenhum, apenas minha família e amigos próximos sabiam que eu estava bem agora. Então ele obviamente ainda tinha assumido que eu estava lutando contra o câncer, e depois de tirar um tempo de folga por 4 anos, ele decidiu finalmente voltar para mim. Foi tão insultante que ele tem acreditado que eu iria aceitar ele de volta depois de como ele me tratou e fingiu que eu nem fazia parte da vida dele pelos últimos 4 anos. Fiquei furiosa quando li aquela mensagem porque estava claro que ele realmente acreditava genuinamente que eu iria aceitar ele de volta. Ele nem se preocupou em me explicar o que vinha fazendo nos últimos 4 anos, de tão confiante que parecia. Fiquei muito chateada com isso, então decidi que ia lhe dar uma lição. Então o convidei para casa, só para poder mostrar a ele como era a minha nova vida. Ele não tinha ideia de que eu estava ficando com André porque eu nunca fui de tornar meus relacionamentos públicos, eu só postei sobre João online quando me casei. Então agora, muito poucas pessoas sabem sobre meu relacionamento com André e obviamente, nenhuma dessas pessoas entrou em contato com João. É por isso que alguns dias atrás, quando João apareceu na minha casa com flores e chocolates, a primeira coisa que fiz depois de abrir a porta para ele foi chamar André e dizer a João que, embora eu realmente apreciasse seu pedido de desculpas, as flores e os chocolates, eu tinha seguido em frente com minha vida e não o queria de volta. Ele imediatamente começou a perder o controle porque obviamente André era a única pessoa com quem ele era extremamente inseguro, e sempre foi. Ele começou a surtar comigo, me dizendo que eu o havia traído e coisas assim, e até me acusou de trair ele. Não entendo como isso conta como traição se eu nem estava com ele na época em que comecei a namorar André novamente, mas de qualquer forma, não me importei com a reação dele porque tudo o que eu queria fazer era dar a ele um choque e consegui fazer isso. Então, enquanto ele estava tendo um colapso mental na minha varanda, decidi fechar a porta e voltei a assistir TV. Para registro, eu não tinha contado a André sobre isso, mas ele realmente não teve problemas com o que eu tinha feito. No entanto, meus pais e meus amigos achavam que não havia razão para eu fazer isso. Eu poderia ter deixado passar porque isso era eu convidando a toxicidade para minha vida novamente. E se eu for honesta, não acho exatamente que eles estavam errados. Porque depois que ele foi embora naquele dia, meus ex-sogros não pararam de tentar entrar em contato comigo porque acham que eu fui completamente sem coração. Eles disseram que se eu já tivesse seguido em frente, então eu não deveria ter concordado em convidar o filho deles para minha casa e dar falsas esperanças a ele, porque ele estava realmente se sentindo arrependido de tudo que tinha feito e queria consertar as coisas comigo, e é por isso que ele tinha se esforçado para entrar em contato comigo e vir me visitar. Eles estão me acusando de tentar arruinar sua saúde mental de propósito, e eles ainda têm a audácia de suspeitar que eu tive um caso com André o tempo todo.
mesmo sabendo que nos últimos 4 anos eu não tinha nada em mente além de melhorar. E antes de nos casarmos, eu tinha bloqueado André da minha vida completamente só por João. Então eu não entendo como eles têm a audácia de me acusar de ter tido um caso com ele. De qualquer forma, eles estão tentando me fazer de vilã e estão agindo como se o filho deles fosse completamente inocente em toda essa situação. E como eu disse, meus pais e amigos já são contra isso, eles me disseram que o que eu fiz foi muito desnecessário. Eles podem entender que eu senti a necessidade de me vingar dele, mas no final do dia, isso não muda o fato de que foi meio mesquinho. Eles não estão exatamente fazendo disso um grande problema, mas eles falaram o que pensam, e eu me sinto meio culpada pelo que fiz. Eu poderia ter evitado todo o drama se eu simplesmente não tivesse respondido a ele e eu sabia que tinha sido mesquinho, mas agora me sinto mal. No entanto, ainda não acho que preciso me desculpar com ele ou algo assim, porque não acho que seja um problema tão grande. Definitivamente não acho que seja um problema tão grande quanto os pais dele estão fazendo parecer, especialmente considerando o fato de que ele literalmente me deixou enquanto eu lutava pela minha vida e ficou desaparecido pelos próximos 4 anos, nem mesmo aparecendo para o nosso divórcio. Os pais dele também não tentaram se desculpar por isso, então não entendo por que esperam que eu seja indulgente e simplesmente deixe tudo para lá. Especialmente quando meus sogros sabem como o filho deles me tratou naquela época. Atualização 1. Primeiramente, eu falei com meus pais e meus amigos sobre o porquê de eu ter feito o que fiz. Não nego o fato de que fui mesquinha e definitivamente não nego o fato de que foi completamente desnecessário. Eu poderia ter evitado totalmente todo o drama simplesmente não respondendo a ele, mas senti que precisava de um encerramento. Não pensei bem nas coisas, tomei a decisão no calor do momento, então provavelmente não foi a melhor maneira de lidar com isso, mas também não me arrependo. Eles não tinham muito a dizer, apenas decidimos não falar sobre isso porque realmente não valia a pena. Só para esclarecer, meus pais e meus amigos não estavam insistindo que eu me desculpasse com meu ex ou algo assim. Eles tinham apenas me dito que não concordavam exatamente com o que eu tinha feito e tinham deixado por isso mesmo. Eles não tinham tentado me fazer sentir culpada como meus sogros estavam fazendo. E agora que conversamos sobre isso, decidimos que vamos apenas concordar em discordar. Realmente não é grande coisa para eles e nada em nosso relacionamento mudou, então estamos bem. O único problema com o qual estou lidando agora são meus ex-sogros porque eles estão muito chateados com o que eu fiz. Eles acham que eu torturei emocionalmente o filho deles ao convidar ele e acham que eu devo a ele um grande pedido de desculpas. Não estou brincando, eles me enviaram vários e-mails, dizendo que eu preciso me desculpar com ele pessoalmente e que preciso esclarecer que não tive nada a ver com André enquanto estávamos juntos porque aparentemente, ele está completamente destruído. Não entendo por que meus sogros esperam tanto de mim, especialmente porque não temos tido muito relacionamento desde o divórcio. Eles sabiam que o que o filho deles estava falando comigo era incrivelmente errado, e ainda assim, eles estavam do lado dele e o ajudaram a se esconder de mim durante o divórcio. Não os estou culpando completamente, mas eles foram uma grande parte da razão pela qual nunca consegui obter qualquer tipo de encerramento emocional de João enquanto estávamos nos separando. Atualização 2. João e seus pais me visitaram de manhã hoje e quando eu abri a porta, eles começaram a exigir que eu falasse com João e explicasse tudo o que está acontecendo porque ele está muito confuso e eles não podem permitir que seu filho passe por isso. Eu apenas disse que não. Eu não devia nada a eles porque João não se incomodou em me dar uma explicação quando ele foi embora. E agora ele poderia pensar o que quisesse, eu não ia dar a ele a satisfação de obter uma explicação ou uma reação minha. A única razão pela qual eu tinha aberto a porta era para poder dizer isso na cara deles, então eu disse que se eles não saíssem, eu chamaria a polícia. Então João começou a gritar comigo, me dizendo que eu era um ser humano horrível pelo que eu tinha feito. Ele me chamou de mesquinha e egoísta, e então ele começou a me xingar. Quando ele começou a gritar, André ouviu isso, e ele veio para o meu lado. Ele parecia furioso e eu podia dizer que ele estava dando tudo de si para não atacar João. E eu realmente não queria fazer isso, então eu peguei meu telefone. E eu disse a João e seus pais que eles tinham que ir embora ou eu realmente chamaria a polícia. Depois de discutir comigo por alguns segundos, eles finalmente foram embora porque eu tinha começado a discar, mesmo que eles não tenham perdido a oportunidade de me xingar mais um pouco. Isso não me afetou, no entanto, embora tenha realmente deixado André bravo e ele os xingou de volta. Mas finalmente eles foram embora e felizmente André me disse que tinha começado a gravar tudo em seu telefone, então,
embora quase não haja nenhum vídeo de nada disso acontecendo. Ele tem uma gravação de áudio completa de João gritando comigo, e ele não parou de gravar até que eles tivessem ido embora. Agora que temos isso, sabemos com certeza que da próxima vez que eles aparecerem, não apenas apresentaremos queixa contra eles, mas também entraremos em contato com nossos advogados para entrar com uma ordem de restrição contra João e sua família. Mas eu realmente espero que não tenhamos que passar por tudo isso e que eles me deixem em paz depois disso, porque acho que já disse tudo o que tinha que dizer. A atualização 3 já faz alguns dias que João e seus pais apareceram na minha casa. Depois disso, eles não tentaram mais entrar em contato comigo, e eu fiquei realmente aliviada. Ontem à noite recebi um e-mail de João, e ele me disse que está se mudando para a Europa com os pais e que nunca mais vai me incomodar. Aparentemente, depois que ele me deixou, ele se mudou para a Califórnia para seu novo emprego. Ele se candidatou enquanto ainda estava comigo, mas não conseguiu falar comigo sobre isso porque sabia que era impossível para eu me mudar em um momento como aquele. E ele também não queria que eu sequer considerasse isso, mas ele se sentiria um ser humano horrível por me deixar enquanto eu estava lutando para viver. Então ele admitiu ser um covarde e disse que foi embora para evitar qualquer tipo de confronto. E mesmo tendo tido alguns casos nos últimos 4 anos, ele nunca conseguiu ficar sério com ninguém porque ele sempre se arrependeu de tudo que deu errado comigo. Recentemente, ele se candidatou a uma vaga na Europa e voltou para cá por alguns meses para convencer seus pais a se mudarem com ele e terem um novo começo. É por isso que ele entrou em contato comigo também, porque agora que ele estava de volta à cidade, ele pelo menos queria se desculpar comigo e dar outra chance ao nosso relacionamento. Mas depois de me ver com André outro dia, ele percebeu que não tinha o direito de se intrometer em nossas vidas. Especialmente depois de tudo que ele me fez passar, e ele definitivamente não tinha o direito de me questionar, nem aos seus pais. Ele estava fazendo a coisa decente e me deixando em paz. Ele disse que não esperava ser perdoado porque tudo isso estava chegando tarde demais e era muito pouco. Mas ele queria se desculpar por tudo que tinha feito porque ele tinha sido um covarde e ele não tinha o direito de estar fazendo birras e estar mandando seus pais atrás de mim, do jeito que ele fez. Ele sabia que André me amava, e eu estava feliz com ele, então ele vai ficar longe de mim agora e eu tenho que dizer, estou muito feliz que ele tenha chegado a essa conclusão. Eu não respondi aquele e-mail, mas fiz André ler e meus amigos e pais lerem também. Eles acham que isso é bom o suficiente para pôr fim ao que quer que estivesse acontecendo e eu concordo. Então agora podemos finalmente seguir em frente coletivamente. Isso é bom porque em alguns meses acho que gostaria de me casar com André e começar um novo capítulo da minha vida com ele. Acho que finalmente consegui o encerramento que precisava e estou finalmente pronta para me casar novamente, começar uma família e apenas viver minha vida ao máximo mais uma vez. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!